Então, você não acha que essa tradição ela já é intercambiável entre povo e elite? A elite e o povo Como se assim? reconheciam Como no sentido dentro dessa tradição. Né? Sim. Então, assim, Sem é óbvio sem que o, dúvida nenhuma. é Sem óbvio que o dúvida nenhuma. guardião Sem dúvida da nenhuma. tradição acaba se tornando a elite porque ela está no poder, então ela tem uma visão, né, de cima para baixo, top-down, então ela é uma espécie de guardiã de uma tradição que pertence a esse povo. Então, por isso que as coisas dão certo quando dão, porque existe né, uma ligação entre aquele povo e a sua elite. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer no Brasil, por exemplo, e talvez no mundo, né? Porque, obviamente, como você disse, se a gente perdeu o referencial da elite, desse conservadorismo, sobrou o povo, e o povo, de maneira absolutamente desarticulada. Então, quer dizer, a pessoa ela tem essa disposição conservadora, ela tem um sentimento conservador, mas aí, o que o populismo faz? Se apropria disso e transforma isso numa ideologia. Né? O populismo é uma ideologia. E é uma ideologia que se apropria do conservadorismo e transforma o conservadorismo numa série de predisposições morais. O que o conservadorismo não é. O conservadorismo não é moralidade. As pessoas hoje elas acham que elas são conservadoras porque elas são contra o aborto. Né? Porque ela é contra o casamento entre, né, homossexuais. Tal. Então a pessoa acha que o conservadorismo é isso. E não é isso. O conservadorismo ele dialoga com uma tradição moral e tal, mas assim, essencialmente, o conservadorismo não tem a ver com moralidade. Tem a ver com uma visão de mundo. É uma cosmovisão. Né? Então, na verdade, o nosso grande desafio, e aí eu, né, retomando o que eu tinha dito antes de você fazer a sua brilhante intervenção, é que o que a gente precisa fazer, na verdade, é recuperar essa tradição, né, e fazer essa tradição se encontrar com uma elite que nem existe. Exatamente. Então, na verdade, a gente precisa recuperar uma elite. Tem muitas dificuldades nisso. Muitas dificuldades. A primeira é que, evidentemente, embora em tempos anteriores o golfo, o hiato entre elite e povo não tenha sido tão acentuado quanto hoje, que eu acho que hoje talvez seja a época onde esse hiato esteja maior. Né? Sim. Também não dá para falar em uma homogeneidade perfeita. Até porque, veja, a partir do século XVIII, quando você tem os filósofos iluministas, os pensadores que rompem com um certo paradigma cristão, que propõem ideias novas, estes pensadores levam as suas ideias até a elite europeia. Uhum. O despotismo esclarecido surge justamente daí. O que é o déspota esclarecido? O déspota esclarecido é um governante que está imbuído do desejo, da aspiração... Bem-vindo, Fernando. Bem-vindo, Fernando. Da aspiração de educar o povo. E ele educa o povo a partir de duas acepções de educação. Tanto ele educa o povo num sentido corriqueiro de educação, essas pessoas começaram a estabelecer um ensino mais universal, que terminou sendo consagrado na França napoleônica, como um ensino pretendidamente universal, da ciência e tudo mais. Mas ele também educa o povo nos seus valores. Então começa a surgir, a partir dessa época, uma crítica aos valores populares que eram valores religiosos, vistos como valores obscurantistas. O Voltaire, esse grande panfletista do iluminismo, referia-se ao povo como la canaille, a ralé. O que era ralé? A patuleia ignara, que era o quê? Que era burra e teimosa, pouco civilizada, não tinha as maneiras adequadas e muito supersticiosa. É assim que eles viam. Essas ideias circulam pela aristocracia europeia, elas fazem ali o caldeirão que na França em si vai
culminará na Revolução Francesa, enfim, todos aqueles horrores e terrores que os filósofos mais polidos, como Voltaire, não imaginariam que iria acontecer. E essa história da Europa, a história do mundo ocidental do século XVIII para cá, né? Então, desde então, a gente tem um certo afastamento inicial entre a formação mental da elite e o povo. Normalmente, como é que a gente pode equacionar esse afastamento? A elite sendo mais secularizada, menos religiosa, mais pretensamente racional, etc., e o povo menos. É assim. Só que este afastamento ele não era tão gigantesco. O que eu acho que acontece hoje é que esse afastamento é muito abissal, grande, né? É abissal. Então é como se você tivesse pessoas que estão operando em universos diferentes, elas mal conseguem dialogar. E isso a despeito, que é o mais curioso, a despeito do sistema universal de educação. E é uma coisa muito curiosa, porque nos tempos antigos, o sistema mecânica da educação da aristocracia e do povo era bem diferente. Era bem diferente. O povo era iletrado, era analfabeto. Quem sabia ler era uma parte da aristocracia, uma parcela da aristocracia, e quem sabia realmente ler eram os religiosos. Mas você tinha, aí que está. O common ground era, eles pisavam no mesmo chão. Isso aí. Você tinha o mesmo chão simbólico, o mesmo chão de referências, o mesmo. Você tinha um universo de pensamento simbólico que formava algo muito mais homogêneo. Muito disso mantido pelo clero, pelas pessoas, e no caso dos protestantes, que não tinham um clero regular, pelas pessoas que dominavam a compreensão hermenêutica da escritura e que tinham uma imensa influência nos países protestantes. Na Inglaterra, os ministros anglicanos, os pastores presbiterianos, por aí vai. Na França também, os seus, em Genebra, a mesma coisa. E no mundo católico, pelo clero mesmo, pela igreja, constituída a igreja romana e tal. Então, isso gerava uma proximidade entre elite e povo. Tem um detalhe, só um parênteses, Ricardo, que você falou um negócio muito interessante aí, que eu vou abordar no meu próximo artigo da Valete, que você vê o esforço, por exemplo, de alguém como Lutero, de fomentar a educação. Porque no momento da reforma, quem eram as pessoas que iam estudar? As mulheres iam estudar mais do que os homens estavam trabalhando. Sim. Ou quem ia se tornar sacerdote, padre. E aí os protestantes abandonam a ideia de ser padre, claro, porque estão criticando o catolicismo e tal, e ninguém queria, e os homens já não queriam estudar mais. E ele vai dizer, não, tem que mandar as crianças para a escola. Eles têm que estudar as artes liberais, eles têm que estudar música, eles têm que estudar, eles têm que ter contato com literatura. O Lutero defendeu literatura, falando que era preciso fomentar os escritores, os artistas e tal. Por quê? Porque ele fala assim, se a gente não for para a escola, a gente perde até a escritura. Que, aliás, o alemão moderno, para quem não sabe, é uma criação basicamente uma criação do Lutero. Ele fez o alemão moderno com a Bíblia. A tradução da Bíblia dele é o fundamento do alemão cuidado moderno. Dele com a cultura. Então esse papo da livre interpretação, que se fala da escritura e tal, que é, de fato, foi uma decisão arriscada, mas ele teve todo um cuidado para tentar fazer com que a coisa não descarrilhasse. Claro que descarrilhou, mas não dá para dizer que ele foi relapso em relação a isso. A formação original tinha os seus mecanismos. Exatamente, e eu acho que tem a ver com isso que você está dizendo. Então quer dizer, olha assim, nós não podemos nos afastar da coisa. A gente tem que continuar com esse chão comum que é a educação, que as elites têm, que a gente precisa ter, que a gente precisa se comunicar, a gente precisa entender o que eles estão falando. A gente precisa entender essa nova realidade que está surgindo e tal. Então, fundamentalmente, vai se tornar para nós, hoje, e isso vem desde lá, um problema de educação. Um problema de educação. E aí vem a segunda parte da minha observação, que é a seguinte. Bom, isso aconteceu, esse ato está aí, o golfo aumentou cada vez mais, a tendência é que aumente mais. Só que aí vem o outro problema de tentar ancorar as coisas nessa concepção tradicional, e nesta tradição, e nesse solo comum. Não há mais solo comum entre povo e elite.
Mas também o solo de valores do povo, porque ele é pré-teórico, não teorizado, ele é submetido a transformações profundas. Por parte do quê? Por parte do poder de engenharia social que a humanidade adquiriu, inclusive por via do sistema educacional moderno. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que há uma falsa impressão, muito falsa impressão, de que os valores populares eles são muito longevos, que as gerações do povo acreditam mais ou menos nas mesmas coisas e elas vão sempre acreditando e tem um solo popular que você sempre pode recorrer e nesse solo está viva a tradição e daí você pode recuperar a tradição. Não é assim. Eu vou dar um exemplo super simples para vocês pegarem. Se vocês conversarem com pessoas normais, pessoa normal, sobre a questão homossexual, normalmente essas pessoas, elas podem não ser entusiastas de ideias muito progressistas sobre isso. Mas elas não vão olhar hoje a homossexualidade como um absurdo. Mesmo as pessoas que falam que é um pecado, elas tendem a ser tolerantes. Há uma tendência social, em tudo que é lugar, de uma relativa tolerância a essa prática. Há 50 anos atrás não era assim. Você apanhava. Entendeu? Quando teve a novela da Globo, eu me lembro disso, teve uma das primeiras novelas da Globo que mostrou um casal homossexual na novela. O ator tomou porrada. Ele apanhou no meio da rua. Dos transeuntes. O Saf tá lembrando. Por que isso aconteceu? Porque a tolerância para essa prática era muito baixa. E aí vocês estão, então você quer que os homossexuais apanhem? Eu não quero nada, não estou entrando no mérito da questão, não se trata disso. O que eu estou dizendo é que os valores que condicionam a moralidade das pessoas, das classes populares, das pessoas comuns, e do pessoal que não está alisando o banco da ciência, etc., esses valores eles mudam. E eles mudam com bastante velocidade. E por que eles mudam com velocidade? Eles mudam com velocidade porque a gente tem uma comunicação de massa gigantesca que é profundamente homogeneizadora. A gente tem um sistema educacional que é profundamente homogeneizador. A gente tem forças de formatação ideológica da cabeça das pessoas que são muito poderosas. Uhum. E mais, hoje não dá para dizer que o povo é iletrado. O povo é analfabeto funcional, lê mal, não sabe escrever, mas assim, boa parte da população brasileira tem muito analfabeto, mas boa parte da população brasileira sabe ler. O básico, claro, ela não vai entender a valete. Toma aqui, leia e interprete. Ela não vai entender. Ela não vai entender, às vezes, um mero recado que você dá, porque ela tem muita dificuldade de ler. Mas ela consegue juntar as letras e entender as frases. Ela faz isso. Então ela está um tempo inteiro submetida a ler notícia no celular, a ver aí a notícia que estão passando para elas, a ler coisas no mundo. Ela está inserida na cultura, é isso que eu estou dizendo. Tem uma cultura, ela está inserida ali. Então não tem não existe mais esse solo de tradição ancestral quase intocado, aonde você possa ir e colher algo. Isso não existe, esse movimento de ir lá e colher não existe mais. E isso faz com que seja mais do que nunca importante que as crenças conservadoras submetam-se a um filtro teórico. Por quê? Porque a teoria permite você fundamentar a intuição, a crença pré-teórica, o preconceito do Darwin, por coisa, não tem mais força assim, porque o poder de transformação é muito grande. Então a única coisa que faz você ser blindado é a teoria, na prática é isso. Uhum. E aí, paradoxalmente, o conservadorismo se encontra muito alijado da teoria. Então nós temos uma situação que é muito dramática, porque a gente precisa muito de uma coisa e justamente no momento que a gente mais precisa disso, a gente não tem. Em outras épocas era mais fácil, porque dava para você recorrer a esse solo comum popular. Sim. Era muito poderoso. É. Era um negócio que constrangia as próprias elites. Pô, você pega o século XIX, que é o auge da civilização burguesa. A quantidade de declarações, às vezes
hipócritas, mas que de governantes sobre o cristianismo é imensa. Entendeu? As pessoas não iam lá e rompiam o negócio. Não tinha um negócio como aconteceu na França, botar uns drag queen parecendo Jesus. Pois é, isso seria um absurdo. Isso assim, seria inconcebível. Sabe? Por quê? Porque o solo comum era grande. Mesmo os que não eram cristãos. Mesmo, sei lá, você pega um livre pensador, Ernest Renan, na França. Ele não vai, jamais ele falaria de Jesus nestes termos. Ele escreveu uma vida de Jesus. Ele podia dizer que Jesus não era Deus e antagonizar normas, questões teológicas do cristianismo, dogmas. Mas não assim um desrespeito desabrido, aberto. Não era assim. Então a nossa condição é outra. A nossa condição é muito dramática.